Balanço do quarto trimestre de 2024 da Vivo. Será que desagradou o mercado? Será que tem razão para a queda dos valores da ação de hoje? Isso é o que vamos ver no vídeo de hoje. Olá pessoal, meu nome é Rafael, sou do canal Ponto de Investimento e hoje vamos falar um pouco mais dessa ação bem sólida do mercado. Aquele aviso de sempre, conteúdo puramente educacional e informativo, não é recomendação de investimento, até porque eu nem tenho essa ação atualmente na minha carteira, mas eu sempre mantenho no radar, porque é uma empresa muito sólida e consistente. Então vamos lá. Hoje a ação da Telefônica Brasil, que seria da Vivo, caiu 7,05%, em termos nominais 3,77%. Vou começar falando dos resultados da Vivo e ao final vou explicar o que foi que desagradou o mercado. Então vamos lá, o consolidado. Receita operacional líquida 14,581 bi, um aumento de 7,7% tri por tri, e comparando ano a ano, um aumento de 7,2%, aumento maior que a inflação, né pessoal? Os custos totais, houve um aumento de 8,383, um aumento em percentuais de 7,7%, e na ótica anual, um aumento de 7,1%. O EBITDA ficou em 6,199, o lucro líquido 1,763, levemente acima do que o mercado esperava. O mercado estava esperando um lucro de 1,7 bi e veio levemente acima. Pegando na ótica trimestral, um aumento de 10,1% e na ótica anual, um aumento de 10,3%. Aqui algo interessante que a Vivo conseguiu fazer, pessoal, que foi o total de acesso, que houve um aumento de 2,7% na quantidade base de clientes. Houve o crescimento na receita de serviço móvel de 7% ano a ano, impulsionado pela receita de pós-pago. Também houve um aumento na base de clientes de 7,6% ao ano. E nós podemos ver aqui, pessoal, fica bem claro nos gráficos de acessos móveis em milhões, que a base do pós-pago houve um aumento bem grande, né? Em torno de 10%. E a base do pré-pago até diminuiu. Porém, a Vivo frisou que houve uma migração do pré-pago para o pós-pago, e isso é muito interessante em termos de ecossistema, porque o pós-pago existem algumas vantagens e existem alguns benefícios. A dinâmica como a Vivo funciona favorece essa receita móvel. A receita de aparelhos eletrônicos cresceu 13% ano a ano, como resultado da ampla oferta de eletrônicos. E aqui a gente pode ver também os acessos pós-pagos, que houve 8% de aumento. Um dado interessante é o churn pós-pago. O que é esse churn, pessoal? É a taxa de saída que as pessoas têm do plano da Vivo. Então, houve um aumento quando a gente pega o quarto TRI de 2023 para o terceiro TRI de 2024, porém, TRI por TRI, houve uma redução para 0,98. Negócio fixo. Nós verificamos um aumento na receita líquida fixa de 8%, totalizando 4 dos 4 bi 204 milhões, e um aumento ano a ano de 4,3%. Esse negócio de FTTH é a receita de fibra ótica, é fibra ótica até a casa. Então a gente percebe também que o número de casas conectadas encontra-se bem alto, de 7 milhões, um aumento de 13%, e de casas passadas que poderiam ter a fibra ótica, um aumento de 11%, já de 26,2 milhões para 29,1 milhões, um aumento bem expressivo. Aqui as receitas business to business, que seriam de empresas para receita, houve um aumento bem interessante, principalmente na questão de cloud, na questão da nuvem. Houve um aumento de 21% na receita total B2B, e ela representa 7,3% da receita total da Vivo no período. Então a gente percebe que essa questão que eles fazem, essa diferenciação de empresa para empresa, essas receitas B2B, tem criado uma receita bem interessante para a Vivo, um aumento bem expressivo de 21%. Aqui nos custos, o consolidado em milhões, os custos totais ficaram em 8 bi 383 milhões, na ótica TRI por TRI 7,7% e na ótica anual 7,1%. O que chama a atenção é esse aumento de serviços,
um aumento que você verifica por tri de 12,4% e de produtos vendidos de 10,6%. Quando verifica-se na ótica anual, não há um aumento tão substancial, porém, tri, aparentemente, houver um aumento dos custos. Aqui também custos de operação, a provisão para devedores duvidosos, que seriam as pessoas inadimplentes, houve um aumento também bem expressivo que puxou a média para cima, que ano a ano houve um aumento de 11,8% de pessoas que não estão pagando. O endividamento da Vivo continua bem tranquilo, né, pessoal? A gente verifica aqui que o endividamento, o vencimento no curto prazo seria a dívida bruta total de 6.448 e no longo prazo 14.299. Então a gente verifica que a dívida de curto prazo, que seriam em 12 meses, é 25% da dívida total. Porém, nós verificamos aqui no endividamento total, no consolidado, que a dívida líquida está em 13,803 bi. E quando a gente pega a alavancagem, que é a dívida líquida dividido pelo EBITDA, a gente fica em 0,6. Então, é uma dívida muito confortável, a empresa bem sólida, né? É uma das duas maiores do país. Então, fica numa dívida de 0,6 de alavancagem, é algo muito tranquilo. Mesmo que essa dívida de curto prazo seja um percentual maior, um percentual grande, porém a dívida é realmente muito tranquila para pagamento. Vamos falar do dividend yield. A Vivo frisa que a companhia pagou aos seus acionistas o valor de 5.845 milhões, 22%, olhando na ótica anual, correspondendo a um payout sobre o lucro líquido de 105,3%. A Vivo também destaca que o total foi composto por 3.045 milhões a JCP, 1,5 milhões referente à redução do capital social, consequentemente aumentando a participação do acionista, e 1,3 bi referente à recompra de ações. Em dezembro de 2024, houve o cancelamento de 21 milhões de ações, total de 1,33% do capital social. E eles também frisam que para o exercício de 2025 e 2026, a companhia possui a intenção da distribuição dos recursos dos acionistas através de dividendos e recompra de ações em um valor igual ou superior a 100% do lucro líquido. Então, nós verificamos, pessoal, que o dividend yield de 2024, quando a gente olha no dividend yield que foi pago realmente no bolso do acionista, foi o valor de 3.045. Isso dá, em percentual, um valor de 3,76% e em valores nominais, R$ 1,87. Porém, quando verificamos na ótica do shareholder yield, que pega tanto o JCP quanto os recursos decorrentes da redução de capital e a recompra de ações, verificamos que o dividend yield fica em 7,22% e em valor nominal R$ 3,59. Aqui a Vivo frisa para 2025, a remuneração até o momento dos acionistas foi de 4,450 milhões, referente ao primeiro, ao segundo e ao terceiro TRI de 2024. Então eles indicam que JCP foi 650 milhões em 15 de julho, 400 milhões em 14 de agosto e 1,2 milhões em 12 de dezembro. Houve também uma proposta para redução do capital social de 2 bi, aprovado pela administração, e também 200 milhões referente ao programa de recompra de ações 2024-2025. Fazendo uma conta aqui do dividend yield de 2025, shareholder yield, que também consideraria as recompras de ações, junto com a redução de capital social e também do JCP, já descontando o imposto de renda, nós teríamos em torno de 7,68% de dividend yield. Ainda é um dividendo bem interessante, né, pessoal? Um dividendo muito bom para uma companhia bem sólida, que é imponente no mercado, tem uma fatia muito boa do mercado. Então é uma distribuição bem interessante que eles estão fazendo. Em fevereiro de 2025, eles também lançaram um novo programa de recompra de ações. O programa, o máximo que pode ser utilizado é de 1,75 bi. Aqui eu quero falar o que desagradou o mercado.
houve uma migração da concessão da voz fixa para autorização. Em 2024, a companhia celebrou, em conjunto com a ANEEL e a TCU e a União Federal, por intermédio do Ministério das Comunicações, o termo de autocomposição para adaptação dos contratos de concessão do serviço de telefonia para instrumento de autorização. O processo de migração do regime de concessão de voz fixa para a autorização permitirá otimizar os custos e investimentos. Porém, o CAPEX, para você fazer a execução desses projetos, pessoal, percebam que não é um valor irrisório. Vai girar em torno de 4,5 bi. Isso aqui pode bater diretamente no bolso do acionista, porque a empresa vai ter que desembolsar isso daqui para fazer essa adequação da migração da concessão da voz fixa. Logo, esse valor vai ter que ser retirado do dividend yield. Será feito o reajuste e o dividend yield pode ser impactado. Um outro detalhe que o mercado não gostou foi que a conclusão de todos os processos administrativos e judiciais relacionados à concessão reverteu 792 milhões em provisões no quarto TRI de 2024, mitigando o risco associado a aproximadamente 5 bi em contingência regulatória. Então, se não houvesse a reversão, a margem EBITDA, que foi reportada como estável em 42,5%, cairia para abaixo de 40%. Aqui eles reforçam os potenciais benefícios, que é a migração de 1,2 milhões de clientes que utilizam nossa rede de cobre para outras tecnologias, descomissionamento e venda de aproximadamente 120 mil toneladas de cobre e a otimização da alocação de CAPEX e OPEX. Então, indo para a minha planilha pessoal que eu tenho. Hoje a cotação está em 49,72. A gente vê que o preço sobre o valor patrimonial encontra-se em 1,16. O lucro líquido de 2024 em 5,5 bi. Lucro projetado mantive um valor conservador de 5,6 bi, sem muita alteração. Perceba que o PL em 31 de 12 de 2024 estava em 13,71, que é um PL bem próximo da média dos últimos 10 anos. O PL da média dos últimos 10 anos encontra-se em 15,16, então o desvio está bem pequeno, sobrando uma margem bem pequena para fazer esse tipo de comparação. O dividend yield projetado encontra-se em torno de 7% e a dívida bem tranquila em 0,6%. A gente percebe que a Vivo também tem uma frequência de pagamento de dividendos muito interessante, né? 5 pagamentos de dividendo no ano. Na verdade, fazendo uma correção, não serão dividendos, e sim JCP, onde você tem que pegar o valor e retirar um desconto de impostos. E fazendo um comparativo entre a Vivo e a TIM, a gente percebe que hoje, apesar da solidez da Vivo, tem um pagamento de dividendos bem regular, uma empresa bem sólida com uma boa fatia de mercado. Hoje os indicadores da TIM aparentemente estão mais atrativos, que tem um PL de 12,59, um EV sobre EBITDA de 2,96 e um dividend yield de 7,15%. Perceba, pessoal, que no site do Investidor 10 não há a computação do shareholder yield, que seriam as recompras de ações e a redução do capital social. Então, a Vivo atualmente, no bolso do acionista, tem tido um valor maior. Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção, espero que tenham gostado. Tirem suas próprias conclusões, vejam se gostam dessa empresa. Comenta e curte aqui, me ajuda muito no engajamento do vídeo. Espero que muitas pessoas possam ver essa informação. Atualmente o número de visualizações do canal não está muito bom, mas com muita fé e persistência, eu sei que essa educação, esse ensino que eu quero passar para todo mundo vai chegar para muita gente. E se Deus quiser, muita gente vai enriquecer junto. Tá bom? Muito obrigado, um abraço.